Boa noite a todos e a todas que nos assistem hoje. Estamos de volta para mais um projeto Conexão ESA OAB São Paulo, ESA OAB do Rio de Janeiro, debatendo a reforma do Código Civil. E esse já é o nosso quinto episódio. Já tivemos contratos, família, sucessões, empresa. Foi o nosso último episódio em junho. E agora, no segundo semestre, nós temos os demais livros que foram projetados para a reforma. Começando aqui, reabrindo, né, o nosso semestre, e no mês da advocacia, em que nós temos a comemoração da ESA, de todas as ESAs, né, a ESA de São Paulo, a ESA do Rio de Janeiro, e de todas, e também da OAB, nós teremos hoje, abrindo aí o nosso mês da advocacia, o tema do direito digital. Então, como sempre, nós temos dois convidados, um indicado da ESA do OAB São Paulo, outro indicado da ESA do OAB do Rio de Janeiro, para debater os temas de reforma. E hoje nós estamos recebendo aqui, por São Paulo, a professora Laura Porto, que foi a relatora da Subcomissão de Direito Digital, é especialista nesse assunto, inclusive com atuação no próprio CNJ, e também é nossa professora na ESA, aqui da OAB São Paulo. Há pouco tempo vi, inclusive, ela postando que estava lecionando aqui no nosso curso de pós-graduação de formação de DPO, se não me falha a memória, né? E também o professor Rafael Viola, que foi indicado pelo diretor da ESA do Rio de Janeiro, o professor João Quinelato. Rafael Viola, que é doutor pela Universidade de Lisboa, professor de várias instituições, entre as quais a própria ESA da OAB do Rio de Janeiro e a Escola da Magistratura do Rio, a EMERGE. É uma grande honra recebê-los aqui na nossa escola, né? Então, quero dizer a vocês que é o nosso primeiro grande evento aqui das duas ESAs, né? Nesse mês da advocacia, com vários eventos, e eu quero felicitá-los, né? Na nossa sistemática, nós temos aqui 25 a 30 minutos para cada um, e depois, né, com essa grande participação que nós temos, já estou vendo aqui no nosso YouTube, né? Rapidamente chegamos em 1.000 inscritos, nós temos aí algumas perguntas e alguns debates. Então, a gente sempre inverte, né? Hoje a gente começa com a ESA do Rio de Janeiro, com o professor Rafael Viola, que vai tratar do livro Direito Digital. Deixei temas livres, né? Vocês escolhem, depois a gente vai para os debates. Meu amigo Rafael, prazer revê-lo, né? Já nos conhecemos presencialmente, é um prazer revê-lo aqui virtualmente. E um detalhe, hein? Essa edição, a quinta edição, já chegando aí nos 700 inscritos, talvez a edição, nós ficamos nessa média, mas eu acho que a edição, depois eu vou conferir que teve o maior número de inscritos, viu, Laura? Você que sempre gosta do direito digital, destacar a importância. Então, Maravilhoso. para todos nós, Excelente, né? né? Oh, Então, Rafael, incrível. tem a palavra. Obrigado, é uma honra recebê-lo nesse nosso projeto. Dê aí seu show para tratar do livro Direito Digital. Obrigado. Obrigado, Flávio. É uma grande satisfação, é sempre uma honra compor essa mesa com professores tão brilhantes, você mesmo, com a Laura, né? É sempre um prazer reencontrá-la, a gente poder debater esses temas. Então, agradeço ao convite, gostaria de saudar a professora Laura também, todos que estão aqui presentes nessa live para nos assistir. E dizer que responsabilidade, né? Na abertura do mês do advogado, a gente começar falando sobre o livro de direito digital, né? É a primeira vez que eu estou aqui na ESA da OAB de São Paulo, então eu queria muito também agradecer novamente, porque é talvez a maior escola que nós temos, né, da Ordem dos Advogados, aí sob a presidência do professor Flávio Tartucci, que inclusive nosso eterno presidente do IBD Conte, né, estamos juntos lá no IBD Conte. Bom, mas dito isso, embora seja sobre direito digital, eu não trouxe uma apresentação para colocar. Vocês vão ver que a professora Laura Porto está muito à frente, né, de mim, muito melhor, que já vem aí também nesse trabalho, né? Mas essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a proposta da reforma do Código Civil e a inclusão do livro de direito digital, e como boa parte de vocês sabem, ele é motivo de polêmica. Essa polêmica, na minha opinião, deriva de inúmeros fatores e que levam a debates, às vezes, até acalorados, né? Talvez a maior dificuldade é que há um debate intenso acerca dos impactos da tecnologia no direito, né? Talvez aqui a gente possa citar, só a título de exemplo, o uso da inteligência artificial, só para começar assim por baixo, né?
E aí a gente teve no ano passado o caso da Elis Regina, né, do uso indevido da geração de imagem dela. E esse ano, né, porque tudo que aparece de tecnologia e de cultura pop eu estou sempre de olho, né? E esse ano foi lançado recentemente um documentário no Netflix, né, chamado Bastidores do Pop. É, e aí vai falar de Backstreet Boys e NSYNC, que eu vou assistir, obviamente, né? Mas o que que é curioso? Eles pegam um empresário, que é o Lou Pearlman, e o Netflix, os produtores já no início falam que, olha, nós pegamos essa imagem e fizemos uma sincronização da fala com os lábios, para colocar falas do empresário que já é falecido, que ele não disse em vida, né? E isso me causou assim um certo, eu fiquei meio, pô, mas usar a imagem dele não é bem ele quem está falando, né? Então são temas que mexem muito conosco e que trazem perplexidade de como nós vamos trabalhar. Então eu acho que isso acaba trazendo para dentro do debate da proposta de reforma do Código Civil mais uma polêmica que a gente não costuma ver, por exemplo, num livro de contratos, num livro de obrigações, porque, bem ou mal, são temas mais clássicos, são temas que estão em discussão há muito mais tempo. E aqui no campo do direito digital, nós estamos tratando de questões novas, às vezes, né? Então, hoje, para a gente poder falar com calma, né, e não criar muita confusão na cabeça, eu pensei em dividir a minha fala em três partes. Primeiro momento, falar um pouquinho da questão em geral da ideia de um direito digital e como ele deve ser encarado por um Código Civil. Depois, discutir alguns aspectos mais práticos da proposta da reforma. E, por fim, para não me alongar e eu não estourar meu tempo, né, discutir pormenorizadamente um artigo específico aqui que eu vou deixar surpresa lá para o final, né? Então, antes de adentrar no tema propriamente dito, eu queria fazer um habeas corpus preventivo, né? E, na verdade, parabenizar os autores da proposta da reforma, tanto o professor, né, e na pessoa do presidente da comissão, professor Flávio Tartucci, professora Laura, na subcomissão do Direito Digital, e todos os professores que participaram das subcomissões, né, pelo empenho e pelo Rafael, esforço. Oi. detalhe aqui, fui o relator, hein? Nosso presidente, nosso líder máximo foi o ministro Luiz Felipe Salomão, tá? Eu fui Ah, só o sim, relator. Gosto sempre claro, claro. deixar isso De- claro. Deixa Desculpa. eu fazer a correção, então, né? Deixa eu parabenizar o Ele fica ministro bravo, ele Salomão. fica bravo, né, ó? Não, então, perdão, falha minha, deixa eu corrigir aqui. Parabenizar o ministro Salomão, né, pelos trabalhos, pelo empenho, pelo esforço, mas também o professor Flávio pela relatoria e todos os demais professores que compuseram aí as subcomissões, né? Inclusive o professor ministro Salomão, eu vou citar ele da entrevista que ele deu ao Conjur, que é muito importante para a gente entender um pouquinho a ideia desse livro de direito digital, né? E eu queria fazer aqui um habeas corpus importante, que pensar uma reforma de um Código Civil é pensar ambicioso, né? Porque quando a gente está falando de uma reforma do Código, estamos falando de direito civil e, antes de tudo, da cultura de uma determinada sociedade. Então, a proposta de reforma é uma proposta de mudança de cultura da sociedade brasileira. E isso necessariamente vai ser objeto de intenso debate, né? Agora, como eu estava falando um pouquinho antes, né, para além dessa nobre missão, ela também foi uma missão com uma dificuldade muito grande, porque a- o trabalho teria que ser realizado em 180 dias. E, claro, é um prazo regimental, mas não diminui o esforço, né? Acaba sendo um prazo reduzido, então exigiu um trabalho. E, mesmo assim, a comissão, sem esmorecer, levou à frente o trabalho, né? Então, é digno de nota aqui, de parabenizar o trabalho. É claro que, pela extensão do trabalho, ele vai ser objeto de escrutínio pela sociedade, e esse trabalho agora, né, será do Congresso Nacional e da sociedade, e eventualmente melhorar o que foi proposto naquilo que couber, né? Dito isso, para a gente então começar a primeira parte do que eu queria falar, a questão é como fica o debate do direito digital frente a um novo código? E sempre que eu gosto de falar do Código Civil, eu gosto de fazer uma regressão histórica para ver se faz sentido, né? E é relembrar um pouquinho o direito civil brasileiro, e ter a singularidade do que o Orlando Gomes dizia, de ininterrupta vigência por mais de 3 séculos das ordenações filipinas de 1603 até a vigência do Código Bevilacqua, né? Então, a gente está falando lá atrás, nós tínhamos a vigência das ordenações filipinas, que, curiosamente,
também foram profundamente criticadas por Coelho Rocha e Braga da Cruz, em razão do suposto espírito retrógrado dos compiladores, que representava a decadência das letras e da jurisprudência, que já teriam nascido envelhecidas, pois seria uma simples versão atualizada das ordenações manuelinas, né? Então, as próprias ordenações filipinas, né, elas constituiriam a presença de uma idade média nos tempos modernos. Qual era a crítica, então? Nasceu velho. Quando vem a promulgação do Código 16, ele também foi objeto de profundas críticas, né? Em vez de abrir as portas do século XX, diziam, ele fechou as do século XIX. Muito embora, quando a gente analisa com parcimônia, é possível verificar posições interessantes daquela época para a legislação civilista brasileira, né? O próprio Orlando Gomes também, de novo, tem aquele livrinho muito importante dele, Raízes Históricas e Sociológicas, do Código Civil Brasileiro. Ele diz que o Código 16, em pouco tempo, exerceu notável função educativa, né? É, então, quando a gente está pensando aqui é, sobre o campo da codificação brasileira, né, a gente dá um pulo do Código 16 para o Código 2002. Então, nós temos aí uma grande lapso temporal e mais uma crítica quando veio o Código de 2002. Elaborado na década de 70, ele então expressaria o entendimento da jurisprudência à sua época e acaba por ser promulgado já obsoleto, né? Dizem alguns autores que o legislador de 2002 seria um engenheiro de obras prontas, descurando uma série de questões fundamentais, pois haveria então essa dissonância entre o corpo legislado e a realidade social, né? A gente pode aqui, só a título de curiosidade, citar pontos que, na minha opinião, são realmente preocupantes do Código de 2002 quando ele entra em vigor. Ele, por exemplo, não traz uma linha sequer sobre a internet, né? A internet já estava em pleno funcionamento desde a década de 90. O Código de 2002 não traz um artigo específico que tratasse de documentos eletrônicos ou de contratos eletrônicos, né? Na formação dos contratos, o legislador de 2002 estava discutindo troca de missivas entre particulares, né? Enviar carta, você contratar por carta, né? Sem atentar para todas as inovações que já haviam sido processadas. Então, a gente chega aqui a um ponto de inflexão que merece uma reflexão. Todas as grandes legislações civis do nosso país, desde as ordenações filipinas, foram criticadas e tido como obsoletas. Não obstante, os avanços que trouxeram, né? Porque o que a gente tem que entender, penso eu, é que nós sempre vamos ter, né, propor alguma coisa nova, sempre vai atrair as críticas. E isso é natural, esse escrutínio é importante, né? Especialmente quando as críticas são pertinentes, quando elas são adequadas, quando elas se propõem a melhorar, né? Mas, na minha opinião, embora eu não ache que o Código 2002 era extremamente obsoleto, como se procura falar, era uma coisa, mas ele não reflete mais a realidade do nosso tempo. Eu acho que nesses últimos 20 anos isso está claro, né? Que foi realmente impulsionado por esse significativo desenvolvimento exponencial da capacidade tecnológica no primeiro quarto de século. Então, essa progressão científica e tecnológica, ela exige a inovação pessoal, social e cultural. A modernização, né, que o Menezes Cordeiro falava, no sentido do ato e efeito de adequar o direito à realidade atual, nas suas dimensões científicas e tecnológicas, de um lado, e socioculturais, de outro, se torna necessário. E é nesse ponto que entra o nosso debate sobre o direito digital, né? Existe um direito digital? Como é que esse direito digital deve ser indicado dentro de um código civil, né? Eu não tenho dúvida que a tecnologia ela é uma produção humana e ela é inerente à natureza humana, né? Nós somos seres tecnológicos. E a aceleração da tecnologia com essa capacidade computacional sem precedentes, aliada a essa vasta quantidade de dados, permite uma explosão no campo do mundo virtual ou digital, né? Os aspectos, claro, foram sentidos em todos os campos de nossa vida e, como não poderia deixar de ser, também no direito civil. A questão é se esse impacto, por si só, nos permite dizer que há um direito digital enquanto regramento próprio ou se é uma questão transversal a todos os ramos do direito, que então deveria ser incorporado ao direito civil, né? O próprio ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da comissão, não vamos mais, né,
titubear nesse ponto, né? Ele deu uma entrevista muito importante em que ele reconhecia, né? Olha, o mundo mudou radicalmente com o impacto das novas tecnologias e o direito não pode permanecer inerte. A gente precisa realmente promover essa transformação do direito, que está sempre entre a cruz e a espada quando a gente está falando de tecnologia. Porque regular, né, muito rápido, tenho medo de errarmos o ponto da regulação. Mas não regular também traz todos os riscos e as incertezas que as novas tecnologias trazem consigo, né? Então, na minha opinião aqui, eu acho às vezes difícil falar em um direito digital autônomo, né? Eu não consigo ver dessa maneira propriamente. A gente tem que sempre que ter em mente a sistemática presente, de tal maneira que as soluções que vão ser buscadas devem considerar a unidade e a complexidade do ordenamento jurídico. A gente vai se afastar aqui de enunciações e vão buscar criar novos ramos do direito, com valores específicos da lex robótica, como gostam de falar, né? Mas eu acho que esse é o caminho da comissão. Quando ela busca estabelecer no Código Civil regras sobre o direito digital, a mensagem, em verdade, não existe um novo campo do direito, mas o que se pretende é regular os impactos que a tecnologia tem na vida do cidadão, que é isso que é o Código Civil. O Código Civil é a cultura da vida do cidadão. Então, a gente está discutindo, na verdade, como que nós vamos incorporar os aspectos, né, da tecnologia no campo digital no direito civil. E isso não tem dúvida da importância. Então, para a gente fechar essa primeira parte aqui da minha curta exposição, nós podemos dizer que o Código 2002 merece uma reforma, que a tecnologia trouxe profundos impactos no campo do direito civil e exige um tratamento adequado, né? Como é o caso aí dos contratos eletrônicos, né? E o livro de direito digital fala lá nos contratos digitais. Tanto é assim que só nos últimos anos nós tivemos duas leis muito importantes, o Marco Civil da Internet, a LGPD, e estamos ainda discutindo a regulação da inteligência artificial no Senado pela Lei 2338, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas realmente da importância de nós transportarmos temas de tecnologia para dentro do direito civil. Isso acho, uma unanimidade. Para começar a nossa segunda parte, então, a pergunta é: como fazemos esse regramento dos impactos da tecnologia? E nós temos três possíveis caminhos que eu coloco, e talvez esse seja o caminho mais polêmico, né? Quais são os três possíveis caminhos que englobam propostas metodológicas distintas? O primeiro caminho para essa modernização poderia ser por meio de leis especiais, como inclusive alguns autores defendem, né? Os exemplos que a gente tem hoje é o Marco Civil da Internet, a LGPD, né? E que vai na linha daquilo que o Natalino Hirst chama da era da descodificação, em que o código perde seu caráter de centralidade no sistema das fontes. O segundo, por intermédio de alterações pontuais nos livros tradicionais do Código Civil, né? Então, a comissão, por exemplo, sugeriu alterações na forma de contratação eletrônica, que estão lá na redação dos parágrafos, tanto do 428 como do 434. Esse método poderia abarcar as mudanças que vêm sendo promovidas pelos impactos científicos e metodológicos, né? E o terceiro é um modelo proposto pela comissão, que na verdade é um modelo híbrido, né? Ele engloba, na verdade, em alguma medida, as duas primeiras, porque ele faz alterações pontuais ao longo dos livros mais tradicionais, ele faz referência a legislações especiais, né? Quando fala da parte de inteligência artificial, especialmente, ele já remete para a lei especial que vem e tal. Mas ele busca também a criação de um livro especial, que é uma novidade em termos de Código Civil. Até onde eu sei, salvo engano, não conheço nenhum Código Civil no mundo, pelo menos daqueles em que nós nos inspiramos, que detém um livro especial do direito digital, né? Essa inovação tem sido realmente fonte de discussões acaloradas em nossa doutrina, né? Alguns autores se colocando contrariamente, outros favoravelmente. E aqui, muito mais do que um debate de conteúdo da proposta, é um debate de uma questão metodológica, que, no entanto, não é menor, né? A questão metodológica é fundamental para uma adequada sistematização e interpretação do direito em sua unidade, né? Agora, não tem jeito. Sempre que se pretende inovar, as críticas virão, né?
Então, esse escrutínio, na verdade, nos ajuda a entender e a andar para frente, né? É, claro, sempre pertinente. E aí, aqui, eu gostaria, na verdade, até muito de ouvir a doutora Laura, vou jogar aqui no seu colo, doutora Laura, né, para ouvir um pouquinho o porquê da escolha, né? Isso não é um demérito, né? Não é dizer ser contrário ou não, mas entender um pouquinho da escolha, porque é muito interessante ver, né, como é que funciona. Eu queria ouvir também um pouquinho o professor Flávio Tartucci já, né, jogando também no colo de vocês dois, porque é muito interessante ver. Eu acho que o livro de direito digital, e aqui entrando já nos aspectos mais práticos, ele buscou aqui 8 pontos, né? 8 pontos. E isso a gente precisa entender do ponto de vista metodológico. Quais são eles? Disposições gerais, definir o que é um ambiente digital e reforçar princípios que servem de norte à interpretação a ser dada a um livro de direito digital, como fortalecimento da autonomia privada, preservação da dignidade da pessoa humana, respeito à privacidade e proteção de dados, liberdade de expressão, né? Buscou estabelecer o papel da pessoa no ambiente digital, o reconhecimento dos direitos no ambiente digital, inclusive com a possibilidade do direito ao esquecimento e à desindexação, a garantia de um ambiente digital transparente e seguro, né, procurando aí aumentar confiança e segurança, né, pelos princípios da transparência, boa-fé, prevenção de danos, função social, tratamento da moderação de conteúdo, um debate sobre patrimônio digital, e aí a gente tem aqui talvez uma questão polêmica também, que diz respeito à herança digital, né? Isso vai ser objeto no Congresso, claro, né? A discussão é se aqueles bens que compõem o patrimônio digital se transferem com o falecimento do decúbito aos seus herdeiros, né? E o nosso projeto, ele diz que, na verdade, só os aspectos patrimoniais se transferem, né? Os aspectos ou os bens digitais existenciais, como as mensagens privadas, eles não se transfeririam, por serem questões vinculadas aos direitos da personalidade, intransmissíveis e de caráter eminentemente pessoal do falecido, salvo expressa disposição de última vontade. E é muito curioso, porque, embora a gente tenha críticas, esse tema é polêmico, na verdade, nós temos várias decisões, inclusive o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconhecem essa posição adotada aqui pela comissão, né? Então, assim, não é algo fora da realidade, pelo contrário, está alinhado até com as decisões recentes dos tribunais de justiça, né? Então, nós temos ainda proteção da criança e adolescente, regras sobre o uso ético e responsável da inteligência artificial, regras sobre contratos digitais e aí assinatura eletrônica e atos notariais. Então, assim, é um volume muito grande que talvez você incorporar isso nos livros tradicionais realmente não atenda do ponto de vista metodológico. Mas aí, para isso, confesso que eu queria escutar um pouquinho os dois professores para a gente ouvir, né? Mas eu confesso, assim, claro, que sempre que a gente faz uma inovação, né, as pessoas mais conservadoras, eu me considero em alguma medida um conservador, né, elas pensam, poxa, será que isso é interessante? Mas eu posso dizer da minha experiência que o mundo não muda sem tentarmos inovar. Fazer o mesmo sempre normalmente vai gerar os mesmos resultados, né? Então, eu particularmente, eu sou um entusiasta das inovações e aí eu queria ouvir. Para encerrar aqui, então, já entrando na terceira parte, já sem esgotar, tentando não esgotar o meu tempo, já peço desculpas tanto à professora Laura como ao professor Flávio. Mas para encerrar e não tomar mais tempo, eu gostaria de tratar de um artigo proposto pela comissão especificamente. E para análise dele, no final das contas, não pouco importa a metodologia, eu quero discutir o mérito da proposta, né? E ele diz respeito ao debate dos neurodireitos. A proposta reconhece os neurodireitos como parte indissociável da personalidade, preservando a privacidade mental, o livre-arbítrio e a integridade mental. Vou ver se eu consigo aqui compartilhar um pequeno trecho. Não sei se todos vocês estão conseguindo ver o trecho aqui. Tá? Sim. Ah, ótimo. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom para ver. É esse artigo aqui. Reparem ele, está aqui, né? Os neurodireitos são parte indissociável da personalidade
e recebe a mesma proteção desta, não podendo ser transmitidos, renunciados ou limitados. Por que que eu gosto de falar dele, né? Por que que eu gostei de falar dele? Primeiro, que eu acho a proposta muito elogiosa. Eu acho que essa proposta é uma proposta muito interessante. Embora pareça algo vindo da ficção científica, na verdade, sempre que a gente vai falar de direito digital, tudo parece que vem da ficção científica, né? Acho que nós também já superamos muito, há muito tempo isso, porque tudo que parece ficção científica já é realidade, né? A questão dos neurodireitos não é menor, né? O avanço tecnológico no campo da neurotecnologia é impressionante e coloca em risco mesmo os nossos dados neurais, né? Recentemente, o tema foi objeto de decisão no Chile, em que a corte chilena determinou a remoção de dados neurais de uma pessoa que eram monitorados pelo uso de um fone de ouvido. O que acontece? O chileno lá comprou um fone auricular de uma empresa que desenvolvia produtos de eletroencefalografia, é isso? Né? Ou seja, o cara estava lá mapeando os dados neurais. Você botava no fone, ele estava mapeando os dados neurais, né? O fone de ouvido ele monitorava as ondas cerebrais, aí ficava lá, obtinha dados sobre gestos, movimentos, preferências, tempo de reação e atividade cognitiva, né? E é muito curioso porque a Constituição chilena, em 2021, ela foi alterada para incluir a proteção dos dados, a proteção, na verdade, da atividade cerebral e especialmente a informação proveniente dela. Algo que nós estamos discutindo aqui no Brasil, mas que ainda não avançou do ponto de vista normativo, né? É tema atual, vivo, precisa ser enfrentado, né? Ainda que algumas questões ali dos parágrafos que estão, a gente quer ajustar aqui uma palavra ou outra e tal, mas a proposta é interessante, né? E eu acho ela particularmente boa. Olha o que ele diz aqui no parágrafo primeiro. São considerados direitos as proteções que visam preservar a privacidade mental, a idade pessoal, o livre-arbítrio, o acesso justo à ampliação e melhoria cerebral, a integridade mental e a proteção contra vieses das pessoas naturais a partir da utilização de neurotecnologias, né? Então, reparem que, na minha opinião, a proposta ela é salutar, ela é muito interessante, não pode ser negligenciado, né? Se a LGPD fala em dados pessoais e dados pessoais sensíveis, acho que a atividade cerebral e as informações provenientes dela são dados pessoais sensibilíssimos, né? O risco à integridade mental, né, decorrente dessa intervenção cérebro-máquina são muito reais já, né? Então, eu só queria aqui fazer essa ponderação desse dispositivo, já vou fechar aqui o compartilhamento, para dizer para vocês que eu acho esse dispositivo muito salutar mesmo, e que deve permanecer na redação aí da reforma do Código Civil, né? E para fechar aqui, já sem estourar o meu tempo, né, eu só queria, então, trazer a reflexão que, na minha opinião, né, se justifica uma reforma do Código Civil, né? A gente precisa adequar, né, a realidade normativa à realidade social, seja dando balizas melhores às cláusulas gerais excessivamente genéricas que o Código 2002 trouxe, que já foi um avanço em relação ao Código 16, seja para atualizar temas que à época de sua elaboração não eram tão claras, ou ainda, seja para incorporar novas situações que se colocam nesse mundo tecnológico. É claro que o mérito das propostas, eles ainda vão ser debatidos, eles ainda vão ser enfrentados. A gente está no primeiro momento, né? Para a gente poder chegar num texto final que realmente atenda à sociedade. Mas, se não há dúvidas que o Código Civil merece uma reforma, isso eu particularmente sempre entendi. Então, para não avançar mais no tema, queria agradecer mais uma vez o professor Flávio Tartucci, agradecer aqui a paciência da professora Laura e de todos vocês que estão aqui me escutando, e ficar à disposição para eventuais questionamentos, para eventuais dúvidas, do que, né, possam surgir aí, tá bom? Muito obrigado a todos, então. Obrigado, professor Rafael. No tempo, exatamente 25 minutos cravados, o que nós tínhamos combinado, e já esclarecendo, viu, professor Rafael, a questão do livro de direito digital foi um pedido formulado pelo presidente da comissão, ministro Luiz Felipe Salomão, e também pelo senador Rodrigo Pacheco, que entende, né, que haveria necessidade de se fazer um livro em separado sobre o livro de direito digital.
E aquela organização foi determinada pela subcomissão e também pelos relatores, né? Por exemplo, nós achamos que o Código Civil perdeu um papel de protagonismo que tinha no passado, né? Várias normas civis passaram a ser regulamentadas em leis especiais, né? Lei da Liberdade Econômica, lei do SERP, lei das garantias, né? Sobretudo lá na lei de registros públicos. Então a gente entendeu, e esse foi um dos nortes da comissão como um todo, a volta do protagonismo do Código de 2002. Por isso, também a pedido do presidente da comissão e do presidente do Senado, né, que a iniciativa foi do legislador, a gente fez esse livro chamado de Direito Civil Digital, né, até uma expressão que foi criada pela professora Rosa Nery, né? Agora, cabe ao Congresso, né, analisar se realmente a gente vai manter esse livro em separado ou se a gente vai incluir tudo no Código Civil, né, como também a gente fez. Mas a comissão entende que seria interessante a gente ter esse livro separado. E realmente vai ser o primeiro Código Civil do mundo que vai utilizar, se passar, né, essa metodologia. E aí, olha que curioso, vai ser a primeira vez que a gente não vai só copiar as coisas dos outros. Vai ser a primeira vez na história do direito civil brasileiro que a gente vai sair na vanguarda e talvez até influenciar os outros, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem também, eu tenho falado muito sobre isso, a gente não tem que ter um excesso de reverência, a gente tem, claro, respeitar, mas um excesso de reverência geracional, né? A nossa geração, não vamos fazer porque as gerações anteriores não fizeram, não tiveram coragem de fazer. Então, a gente aceitou esse desafio e possivelmente aprovando, né, nós vamos ser referenciais para os outros. Bom, parabéns pela sua exposição, Rafael, muitos temas de debates, e sem mais delongas, eu passo a palavra aí para a nossa subrelatora da Subcomissão de Direito Digital, a professora Laura Porto, tem a palavra, por 25, 30 minutos, como bem entender. Obrigado. Obrigado pela presença, Laura. Obrigada, eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você, com o professor Rafael. Eu amei a explanação, foi maravilhosa. Não esperava menos, mas foi muito boa. Quero agradecer, eu estou aqui acompanhando no YouTube todos os comentários, quantas pessoas estão online com a gente. Que alegria, um interesse desse por esse tema que a gente espera que seja o tema revolucionário aqui do momento, a grande inovação de fato, que temos sim que ter coragem para trazer grandes inovações. Eu amei diversas falas do professor Rafael, já vou utilizar nas próximas vezes que eu for falar sobre o livro, porque foram realmente muito pertinentes. Como o professor Flávio comentou, o livro foi um pedido do presidente da comissão, o ministro Luiz Felipe Salomão, e do senador Rodrigo Pacheco, que foi quem propôs a atualização do código. Então, eu sempre brinco, né, que nós estamos ali cumprindo ordens, isso foi bem discutido e eles bateram o martelo que sim, de fato, eles queriam um livro inteiro para falar sobre isso. E quando nós sentamos para analisar os temas, nós justamente pensamos como a gente poderia fazer isso que não fosse um livro próprio. Por quê? O pedido foi justamente no sentido de fazermos algo bem, trazendo conceitos e princípios sobre o direito digital. E isso, de fato, é um ponto que o Rafael trouxe aqui, que é muito relevante, que atinge muito, óbvio, essa questão das tecnologias e de grandes inovações tecnológicas, é que quando você coloca algo posto na legislação, o medo é que isso se desatualize com muita rapidez e facilidade, né? Tanto é o primeiro PL de inteligência artificial não previa, por exemplo, a inteligência artificial generativa. Surgiu assim do nada, né? A gente acordou um dia, estava ali a IA generativa e não tinha essa previsão, então sofreram atualizações. Então, justamente o que nós pensamos foi neste sentido de trazermos conceitos e princípios gerais que pudessem nortear diversos pontos e que eles não se desatualizassem tão facilmente, né, com o tempo, até a aprovação, anos para frente. A ideia é que realmente isso traga um suporte para a nossa sociedade. Porque hoje, o que acontece, né, na nossa vida? Por que o Código Civil? O Código Civil, ele regulamenta a nossa vida antes da gente nascer, depois que a gente falece, a vida do cidadão passa pelo Código Civil em todos os pontos.
Me falaram até, então tinha que ter o Código, tinha que ter na legislação trabalhista também, mas o Código Civil também suporta questões trabalhistas. Então, o Código Civil, como todos os outros, é um código que se comunica com todas as legislações. E como o próprio professor Rafael comentou aqui, algo que nós tomamos muito cuidado na hora de pensar ali na metodologia e escrever de fato o texto, foi de sempre trazer essa questão em alguns pontos mais superficial, com princípios e conceitos, passando justamente remetendo a legislações especiais. Então, por exemplo, para quem não sabe, eu tenho certeza que todo mundo já viu, eu vou mostrar o geral aqui, eu trouxe aqui para quem não viu ainda ver o geral do nosso livro de Direito Digital, porém eu sei que todo mundo já viu, todo mundo leu todos os artigos e sabem tudo, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um dos pontos principais. Mas temos um capítulo específico para falar de inteligência artificial, com alguns pontos muito específicos ali, muito necessários, e que quando nós pensamos, isso vai impedir o PL de inteligência artificial, de forma alguma, eles se comunicam lindamente, dentre diversos outros pontos dos outros capítulos, que tem uma comunicação direta, inclusive remetem à legislação especial. Então, prazo para exclusão de contas digitais, por exemplo, nós colocamos um prazo, mas colocamos um outro prazo também ali que remete tanto ao Marco Civil da Internet, como também a uma futura legislação especial. Então, sim, nós temos muitas leis que, para trazer maior especificação que não comportaria dentro do código, inclusive tiveram vários pontos que eu coloquei ali, eu vou até passar por alguns, e o próprio relator, o Tartus, ele falou, olha, isso aqui não cabe dentro do Código Civil. Então, assim, isso não tem. Estamos aqui tratando de direito civil, não tem como trazer esse ponto ou outro. Isso tem que estar em legislação especial, e nós remodelamos para que, de fato, tivesse esse acobertamento, esse suporte em uma legislação especial, que muitos pontos serão necessários. Mas o que acontece? Hoje, o direito civil, o Código Civil, como ele está agora, ele não comporta mais, ele não traz mais soluções para a sociedade digital que nós estamos vivendo. E este é um fato. Nós temos diversos pontos que nós trouxemos ali, vamos passar por algum deles, que simplesmente o mundo digital, né, a vida digitalizou de uma maneira, principalmente depois do Covid, né, que trouxe uma digitalização de talvez 20, 30, quiçá 40 anos à frente do que nós passaríamos, né, para chegar lá. Nós tivemos nos anos do Covid, em que nós fomos obrigados a nos super digitalizar muito rápido, e hoje é muito comum estarmos numa reunião online com quase 1.000 pessoas inscritas, cada um num lugar do mundo, se quiser, pode estar onde quiser, vai estar aqui. Quem hoje não tem um celular, quem hoje não tem aplicativos, quem hoje não faz compras online, quem hoje, né, não se utiliza do mundo digital. É muito, muito, muito difícil uma pessoa que não esteja integrada, e a gente até fala, né, isso é um ponto de muita relevância. Quem não está no mundo digital não está mais pertencente ao mundo e à sociedade. E aí temos ainda os excluídos digitais, que isso também precisa ser pensado de uma maneira, o próprio governo pensar também hoje, olha que coisa, né? O Estado também tem que se preocupar hoje com incluir as pessoas digitalmente. Quando que a gente pensaria nisso, né? Até foi dito, não sei se foi pelo professor Tartus ou pelo professor Rafael, mas que não tiveram coragem antes de fazer as inovações. Imagina, o mundo digital não passava pela nossa cabeça, e numa última atualização, que durou 40 anos ali a discussão, basicamente, para colocar o mundo digital. Então, é algo que não era palpável, e hoje não é que não é palpável, é algo que está aqui. Estamos aqui agora, digitalmente, vivendo isso, e o que acontece? Nós tivemos um crescimento exponencial gigantesco, que entrou em nossas vidas assim, de uma forma que a gente não consegue viver sem, né? Eu falo, se meu celular está acabando a bateria, eu já entro em desespero. Eu não chego na minha casa, eu não pago conta, eu não tenho documento. Tudo, minha vida é uma extensão do meu corpo, meu celular. Tá acabando a bateria, parece que eu vou morrer. E o quanto implica hoje nós termos essa super digitalização em todos os aspectos da nossa vida e nós não termos praticamente nenhuma legislação sobre o tema. Então, nós temos hoje proteção de dados, temos regramentos do Marco Civil da Internet, para ali provedores e tudo mais, mas e a nossa vida, a vida do cidadão comum? Que implica em
tudo, em contratos digitais, na nossa vida digital, o que tem valor de patrimônio, nós não temos absolutamente nada hoje na nossa legislação que suporte isso. Então, foi justamente nesse sentido que foi pedido para incluir essa digitalização, pensando também no futuro, porque é óbvio, né, que o mundo digital que já está aqui, ele não vai diminuir, ele só vai aumentar cada vez mais, como eu disse, é uma questão bem exponencial da nossa vida, né? Não tem como pensarmos em diminuição da tecnologia, a não ser que tenhamos alguma catástrofe mundial e a gente volte a viver sem luz, sem internet, né? Esperamos que não, por favor de Deus, mas né, pode acontecer um meteoro, né? Tudo bem, mas a ideia é que só aumente, que a gente se digitalize cada vez mais e justamente usar essa nova tecnologia ao nosso favor. Então, trazendo uma regulamentação para que nós não pensemos hoje em ter que entrar com processo a cada questão, em ter que pensar cada lugar julga de um jeito, como o professor Ravel comentou. O que fazer? Não tem nem conceito hoje sobre nada para a gente começar a discutir. É meramente doutrina, né? Então, fica numa questão, como nós até brincamos na comissão, muita discussão acadêmica. Então, os professores super renomados que tratam sobre o tema falam sobre isso, mas e a sociedade comum, o civil, ele que está lidando com esse problema todos os dias, como ele se resolve? Então, foi justamente nesse sentido que nós pensamos em trazer algo dentro do Código Civil. Então, só para quem ainda não viu, que eu tenho certeza que todo mundo já viu aqui, nós temos um livro de direito digital que foi intitulado pela professora Rosa Neri, que também é a nossa relatora geral, junto com o professor Tartucci, como direito civil digital. E a ideia é que esse livro fique, né, ali no final de todos os demais livros que já existem, e nós temos 10 capítulos, então nós trouxemos em tão pouco tempo, como disse o professor Rafael, realmente foi um desafio muito grande, trazer algo completamente novo, que não tinha nem onde nos acobertarmos, porque nós seremos a inovação mundial, inclusive alguns representantes de alguns países já elogiaram pela atitude, justamente neste sentido de sermos hoje uma referência de que apresentou muitos temas. É óbvio que estamos aqui falando de um país democrático, a gente brinca que a gente não tem apego com as ideias, tem um pouquinho, né, quando a gente escreve, que se dedica, ele tem um pouquinho de apego, mas estamos abertos sempre à discussão, isso ainda vai para o Congresso, isso ainda tem muito a discutir, óbvio que não existe nada no mundo perfeito, tudo pode ser melhorado, e quanto mais cabeças pensando junto e propondo questões para inovar, para melhorar a vida do cidadão, é isso que nós estamos nos propondo. Então, eu quero já deixar aqui minha meia-culpa de dizer que, gostando ou não, nós fizemos o nosso melhor, sem dúvida nenhuma, assim, o que nós conseguimos pensar no pouco tempo que tivemos, nos debates que tivemos, e nós trouxemos pensando justamente na sociedade, nessa revolução digital. Então, num primeiro capítulo, a gente vai passar aqui rapidamente, nós temos disposições gerais, pessoa no ambiente digital, situação jurídica, direito ao ambiente digital transparente e seguro, patrimônio digital, que gera muita discussão, presença e identidade de crianças e adolescentes, um capítulo só de inteligência artificial, como eu já comentei, um capítulo só de contratos digitais. Finalmente, advogados do meu Brasil, vamos regulamentar assinaturas eletrônicas. Quem nunca, né? Joga aqui a primeira pedra. Quem nunca assinou um contrato, assinou nada digitalmente hoje? É praticamente impossível, né? Se você está vivendo ou muito menos atuando com o direito. E um último capítulo sobre os atos notariais eletrônicos, que eu vou rapidamente passar e explicar o porquê que esse capítulo está aí. Então, o capítulo das disposições gerais, como eu disse aqui no começo, nós trouxemos princípios e conceitos gerais muito importantes, que eu digo que esse capítulo é a estrutura do código para falarmos sobre diversos outros pontos no decorrer dos capítulos. Então, sem conceituar alguns pontos, a gente não consegue trazer isso nos demais capítulos, trazendo realmente uma estrutura lógica, né? Ao menos na nossa cabeça, é óbvio, do que seria melhor para todos entenderem. Então, e eu brinco que eu pensamos nisso, e uma vez eu conversei com uma pessoa muito mais, um idoso, né, que ainda atua muito, e ele me falou: Laura, pelo amor de Deus, vocês precisam conceituar e explicar alguma coisa, porque eu não entendo nada. E esse é um ponto muito relevante hoje na sociedade. Nós temos hoje natodigitais, né, que já nasceram dentro da tecnologia, e nós temos idosos que estão
lutando para se enquadrar. No meio disso temos nós e temos todas as outras pessoas da sociedade. Então, é uma sociedade muito misturada de experiências digitais. Então, eu tenho que pensar nisso tudo também, né? Temos excluídos digitais, nada digitais, temos idosos que não sabem nem mexer com essa tecnologia. Enfim, são muitos conceitos juntos. Mas nós trouxemos o que regulamenta, quais são os princípios, um ponto muito relevante que são os fundamentos, quais são os fundamentos do direito digital, e isso aqui também fazendo sempre uma relação com o Marco Civil da Internet, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o que nós já temos e pensando no melhor desenvolvimento e correlação de todas essas legislações. Caracterizamos o que seria aqui um ambiente digital, e pessoal, caso alguém, eu vou passar óbvio muito rápido, não vou ler artigo por artigo, mas esse documento, eu estou aqui mostrando artigos do nosso documento que é público, tá? A proposta está no site do Senado Federal, então vocês conseguem ir lá e olhar todos os artigos que nós colocamos dentro desse código, desse livro novo dentro da atualização do código. Então, definimos, trouxemos conceitos sobre o que seria uma plataforma online, para depois trazermos um accountability para essas plataformas, que nós vamos ver depois. Plataformas de grande alcance, onde tem mais, né, superior a 10 milhões de usuários. De onde vocês tiraram isso? Da Alemanha, nós trouxemos uma questão que já tem regulamentada na Alemanha. Então, foi um mix aqui de várias legislações do mundo, para pensar hoje o que nós temos de melhor no mundo inteiro, do que se falam de digital, para colocar dentro do livro de direito digital. Este aqui é um capítulo maravilhoso, que é o da pessoa no ambiente digital, que regulamenta questões de nós aqui, né, pessoas naturais, lidando com esse mundo digital. Então, nós temos o que o professor Rafael comentou aqui dos neurodireitos, que foi um tema super debatido, inclusive dentro da comissão, tá, Rafael? Quase que não saiu esse artigo, porque eu entendo, né, totalmente. Todo mundo olhava para mim e falava assim, o que é neurodireitos? Tipo, você tá doida, né? Colocar, o que é isso? E foi uma questão muito discutida, e aí nós conseguimos, todos entenderam a importância, mas isso ainda é um tema que tem que ser debatido, como você mesmo comentou aqui, né, professor, que ainda tem uma palavra ou outra nos parágrafos que pode ser alterada. Inclusive, depois que nós apresentamos o texto, isso ainda passou por revisões de outras pessoas, então algumas questões também foram alteradas. Estamos, como diz o professor Tartucci, falando da democracia, né? De nada fica exatamente ali como a gente quer, nós éramos uma grande comissão. Outro assunto super relevante, que é a exclusão de informações no mundo digital, a desindexação, e esse é um ponto muito grande de debate também, se hoje, né, o mundo digital ele comporta a eternização de informações suas num site aleatório, né, o que tem ali de informação, você é obrigado a ficar expondo aquela informação ad eterno. Então, nós nos propomos aqui dentro desse código, desse livro, de fato, de trazer inovações para o pensamento que nós tínhamos até hoje. Não existe direito a esquecimento, por exemplo, no Brasil, né? Temos essa discussão. Mas será que o mundo digital hoje, com muitos critérios específicos, não impõe de alguma forma que nós pensemos em algumas questões? Por exemplo, essa, né, de excluir alguma questão que não tenha relevância social, que só esteja expondo alguma informação, que tenha uma autorização judicial, eu não vou sair excluindo tudo. Enfim, nós estamos convidando todos para um novo pensamento atualizado para essa área digital, de uma forma que nós nunca pensamos. Não cabe direito ao esquecimento. Então não vamos nunca mais falar sobre isso. Acho que a gente tem que, talvez, pensar um pouco, de fato, na era digital e como isso influencia a nossa vida. Trouxemos a forma de exclusão de dados pessoais, porque a LGPD diz que tem que ser excluído, nós incluímos aqui uma forma correlacionando, né, conversando com a LGPD, da forma como isso deve ser feito. Os sites também terão que fazer grandes adaptações para cumprir todos esses requisitos, então não nós obedecendo regras e termos de uso, mas eles obedecendo uma legislação e se preocupando de fato com o usuário, que somos nós. Situações jurídicas no ambiente digital, então aqui trouxemos, né, o termo situação jurídica. Antes era relação jurídica, a Relatoria Geral trocou para situação jurídica, então foi toda uma adaptação de legislação, como eu conversei aqui no começo, que nós pensamos em vários conceitos, e aí no fim, né, tem que ter uma adaptação para trazer isso para um direito civil, para dentro de um código, uma codificação, muitas coisas se alteraram.
alguns parágrafos aqui, como se submetem, o direito a esse também super relevante, um direito ao ambiente digital transparente e seguro. Como eu falei, a ideia aqui é que as plataformas se amoldem, né, a essa legislação para trazer algo mais melhor para nós, para o cidadão que está usando aquela plataforma, e não mais uma adaptação nossa a termos de uso, por exemplo. Então, tem que ter, inclusive, trouxemos temas polêmicos também, que elas deverão tomar medidas medidas de demonstração de diligência, o que a gente chama de due diligence aqui, de accountability, principalmente. Então, nós trouxemos algo que também já tem na Alemanha, por exemplo, das plataformas trazerem uma satisfação de forma de montar as suas operações e passar isso para o usuário. Inclusive, um grande destaque para a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse aqui também é um tema super bombástico, né, de grande discussão. Estamos sempre abertos para discussão, mas nós nos baseamos neste ponto em específico também nesse accountability e em boas práticas tanto da Alemanha como do Digital Service Act, onde tem novas regras de moderação de conteúdo, por exemplo. Não estamos aqui falando em atacar a liberdade de expressão, mas estamos falando de responsabilizar de certa forma, em algum ponto, as plataformas que hoje não têm nenhum tipo de responsabilização. Um dos meus capítulos mais queridinhos, que é o patrimônio digital. Então, aconteceu justamente de um crescimento, como eu estava aqui dizendo, exponencial do uso das tecnologias, das plataformas digitais. A nossa vida se digitalizou. Então, quem hoje não tem arquivos digitais, quem hoje não tem documentos, quem hoje não faz tudo, eu sou uma pessoa totalmente digitalizada. Eu ando com meu celular, com o Apple Watch, com o iPad, com o notebook, o computador, tudo conectado. Minha vida está aqui. Então, isto é ou não é um patrimônio meu? O quão valoroso é alguém estar com o meu celular, com tudo que está ali. Então, nós, inclusive, convidamos as pessoas a uma nova reflexão aqui em muitos pontos também. Por exemplo, será que... Eu vou até parar o compartilhamento para ficar mais perto aqui, para ficar aqui olho no olho com a nossa audiência, aqui, com os nossos colegas que estão nos assistindo. Nós falecemos, e a nossa privacidade, em teoria, né, que é um direito da personalidade humana, se esvaire com o falecimento. A privacidade, então, eu morri, a privacidade vai embora. Será que é válido hoje, neste mundo e conceito digital, nós pensarmos que, então, se eu morri, tudo que é meu, no meu celular, tudo que eu tenho de mensagens privadas, sabe-se lá com quem, não estou aqui falando de coisas erradas, estou falando assim, uma conversa com o meu cliente, uma conversa com a minha psicóloga de cunho super pessoal, uma conversa com a minha melhor amiga falando mal, sei lá, da minha mãe, de um filho, do marido, da esposa, não importa. É válido que a partir do momento que eu faleci, todos tenham acesso às minhas mensagens e todos os meus documentos e fotos e tudo pessoal. Então, nós convidamos a sociedade para pensar de uma forma disruptiva aqui, de fato, que até o professor Rafael já comentou. Então, nós colocamos aqui que, a partir do momento que a pessoa faleceu e ela não deixou autorizado ao herdeiro ou alguém específico que a pessoa possa acessar mensagens privadas e tudo que é dela, não vai poder acessar conteúdos privados. Para isso, nós fizemos uma divisão do que seria patrimônio digital, que nós não colocamos, porque o professor Tartucci sabiamente disse que isso é uma questão doutrinária, que não cabe isso dentro de uma legislação posta, e ele estava coberto de razão, mas eu bem que mandei ali a conceituação. Depois a gente faz a doutrina, se precisar. Mas já é uma doutrina consolidada, jurisprudencialmente, doutrinariamente, já temos essa discussão de uma divisão do patrimônio totalmente pessoal, né, ou existencial, que é, como eu disse agora, minhas mensagens com o meu marido, com a minha esposa, com o meu psicólogo. Nós temos patrimônio completamente que envolve financeiro. Então, quanto vale hoje? Você tem milhas aéreas, você tem bitcoins, você tem um monte de coisa que envolve valor, envolve dinheiro, envolve
pecúnia. Não é só pessoal. E nós temos uma terceira categoria que nós chamamos de híbrida, que tem tanto questões pessoais como patrimoniais, que, por exemplo, deixo aqui um exemplo que todo mundo vai saber. Um Instagram de um super famoso, por exemplo, a Kim Kardashian, que eu acho que ela é a pessoa mais seguida do Instagram hoje, salvo engano, tem alguém. Quanto vale financeiramente um Instagram com milhões de seguidores? Então, isso, além da pessoa ter conversas privadas, ela também tem um valor financeiro, monetário muito alto. Então, sim, nós trouxemos regulamentação nesse sentido, de que independente de qual categoria seja, se a pessoa não autorizou, ela não vai poder acessar as mensagens privadas, porém, ela vai poder, sim, acessar aquele conteúdo digital. Se for personalíssimo, se a pessoa autorizou, ou por testamento ou de forma administrativa, o que seria de forma administrativa? Por exemplo, o Facebook hoje já tem uma questão de deixar como... eu estou pensando aqui em memoriais, mas é outro termo. A pessoa deixa já com um terceiro autorizado dentro da própria plataforma. Então, isso é uma autorização que você está concedendo. Se a pessoa comprovar que ela já tinha aquele acesso também, ela vai poder acessar. Então, assim, nós trouxemos diversas exceções, inclusive judicialmente, tem o leading case que todo mundo fala, né? Ah, porque na Alemanha não é assim, porque tem um leading case muito famoso de uma jovem que se suicidou, aí ficou a discussão se ela se suicidou ou não, entraram judicialmente lá para conseguir o acesso. Este caso, por exemplo, eles poderiam acessar, eles estavam ali justificando judicialmente, o juiz autorizou, analisou todos os pontos, mas de maneira geral, as questões pessoais não poderão ser acessadas. Isso não quer dizer que a pessoa não vá poder acessar aquele Instagram, por exemplo, como nós estamos falando aqui. E uma ressalva também que nós fizemos, que eu acho que é bem relevante, que tudo que tiver valor patrimonial vai passar automaticamente para os herdeiros. Porque, como eu falei, quanto vale hoje uma carteira que é totalmente digital? Quanto vale as milhagens aéreas de alguém? Tudo isso é pecúnia, é valor que nós não temos nenhuma regulamentação. Então, nós colocamos isso também. Deixa eu ver aqui. Eu já falei muito? Deixa eu ver. Pera, 23 minutos. Tô acabando. Deixa eu passar aqui. Isso tudo eu já falei. Outro ponto também que foi levantado muito, né, pelas pessoas que criticam de alguma forma alguns pontos. Ah, então quer dizer que a pessoa morreu, vai ficar tudo com a plataforma? A plataforma vai ser dona dos meus dados? Não. Primeiro ponto, que quando a pessoa se inscreve dentro de alguma plataforma privada, né, por exemplo, estamos aqui falando do Facebook, do Instagram, que são mais famosos, a pessoa já entregou os dados dela ali nos termos de uso, ela já se cadastrou, isso já está com a plataforma. O que nós trouxemos na legislação foi exclusão dos dados. As plataformas não vão poder ficar com dados. Então, é justamente o contrário do que eu já ouvi algumas críticas doutrinárias sobre a proposta. Então, não, as plataformas não vão poder ficar com os dados, elas serão obrigadas a excluir se ninguém disser nada, ou o herdeiro não disser em 180 dias, e também passamos algumas questões para a legislação específica. Mas as plataformas não vão poder ficar com os dados. Isso é bom ser ressaltado, porque eu já ouvi muitas vezes. Um outro ponto muito relevante, que é a presença da identidade de crianças e adolescentes no ambiente digital. O quanto hoje, né, as crianças são influenciadas digitalmente e o quanto isso interfere no livre desenvolvimento da personalidade da criança. Então, é um ponto muito relevante, porque aqui, quem tem filho, né, temos muitas pessoas ao vivo. Sou muito feliz, ressaltando mais uma vez o interesse de todos pelo digital, mas quantas pessoas passam mais tempo discutindo questões de vida com seus filhos, ou o filho passa mais tempo no celular? O que essa criança está vendo? O quanto que ela está ali absorvendo de conteúdo vai interferir no livre desenvolvimento dela, e o quanto isso vai influenciar é um ponto muito relevante. Então, nós trouxemos um capítulo específico só para falar de diversas proteções ao menor que tem que ter dentro deste conceito de mundo digital. E como eu falei também, um capítulo específico para falar sobre inteligência artificial, que se comunica totalmente com o PL, por exemplo, de inteligência artificial. Por quê? Porque nós apenas trouxemos conceitos gerais, princípios gerais, totalmente relacionados com o próprio PL que está em discussão. E um ponto muito relevante, que foi o que o professor Rafael aqui já comentou, que também tem uma questão sucessória que é importante, que é a criação de imagens de pessoas tanto vivas como falecidas por meio da inteligência artificial. Como eu já falei, a gente não tem absolutamente nenhum ponto na legislação sobre isso,
E é muito relevante, porque, né? Quando apareceu a propaganda da Elis Regina ali, todo mundo falou: Meu Deus, reacendeu, né? Todos os olhos viraram para esse tema. Eu encontro diversas vezes há muitos Instagrams com 300 mil seguidores, cento e poucos mil seguidores, quando você vai ver uma inteligência artificial, não é uma pessoa de verdade. E tem muitos, tá, gente? Eu vejo de várias vezes, eu já vi. Depois eu até compartilho lá no meu Instagram, se quem tiver interesse, porque eles vendem produtos, eles respondem mensagens. E a maioria deles são mulheres fitness, super sensualizadas, e isso gera um comércio enorme. E é uma inteligência artificial. Será que a gente não tem direito de saber quando aquilo que nós estamos vendo é uma inteligência artificial? Será que eu quero que crie uma inteligência artificial minha depois que eu falecer? Quais são os pontos aqui sensíveis da criação de uma imagem de alguém depois que a pessoa faleceu? Temos que respeitar o legado dessa pessoa, então colocamos esse ponto muito relevante. Por quê, né? Eu sou uma pessoa que só voto no Partido Azul. E aí eu faleci. Sempre defendi o Partido Azul o resto da minha vida aqui. Aí eu faleci, alguém vem e oferece 1 milhão para um filho meu para fazer uma propaganda minha de inteligência artificial para o Partido Rosa, que foi o que eu sempre critiquei sendo do azul. E meu filho fala: não, imagina, né? Ela jamais iria defender esse partido. E aí, falou: não, mas a gente pagou 2 milhões aqui. Ah, tá bom, imagem liberada. E aí cria uma imagem sua completamente diversa do legado que você trouxe a vida inteira. Pode isso? Não temos nenhuma regulamentação. Nós colocamos aqui que precisará respeitar o legado, então tem diversos conceitos relevantes aqui da inteligência artificial. Bom, como eu já falei, celebração de contratos por meio digitais, então trouxemos conceitos, princípios, a formalização, os smart contracts, que é um tema super relevante, cada vez mais atual, que a gente nós nos deparamos muito já com eles e eles vão ser cada vez mais utilizados, não temos nenhuma regulamentação. As assinaturas eletrônicas, trouxemos a modalidade de assinatura eletrônica simples, avançada e a qualificada, que já tem, né, hoje na medida provisória 2200, tracinho 2 ali de 2001, então trouxemos toda essa regulamentação. E, por fim, por último, os atos notariais eletrônicos, que muitos disseram: meu Deus, vocês estão doidos? Por que isso está aí do nada, né? O que aconteceu? Está falando de notariado? Na verdade, isso também foi um pedido para que fosse incluído dentro do livro. Por quê? Porque o e-notariado surgiu, é um provimento do CNJ, é o provimento 100, e ele é um provimento que surgiu no meio da pandemia, que foi um momento de, podemos dizer, de calamidade pública, que trouxe a questão dos tabelionatos de notas totalmente digitalizados para conseguir atender às necessidades do cidadão, que precisava do tabelionato para realizar os atos da vida civil, mas não podia ir até o tabelionato porque estávamos em pandemia, lockdown. E aí surgiu esse provimento que digitalizou os tabelionatos, e ele é incrível, funciona super bem, você pode realizar diversos atos notariais de qualquer lugar do mundo, e hoje, né, nós temos o CERP, que está integrando todos os registros públicos, está incrível, enfim, mas isso foi feito por meio de provimento, e a gente precisava legitimar de forma legislativa aquele conteúdo que já está funcionando. Por isso que ele foi incluído aqui dentro dessa digitalização do mundo civil, podemos dizer assim. Bom, gente, eu corri, eu sei, eu falei muito rápido. Deixa eu até interromper aqui. Eu falei muito rápido, mas é porque são 10 capítulos, né? Como que a gente fala em meia hora aqui? Eu espero não ter passado muito do tempo. Eu agradeço muito, ainda temos muitas pessoas assistindo aqui, e eu fico muito feliz pelo interesse de todos e eu me coloco à disposição. Obrigada. Muito obrigado, professora Laura, exposição que já conhecia, mas sempre é importante deixar claro aí o que não, nós... O professor não aguenta mais ouvir, né? Eu falando isso. Mas veja, até quero pontuar os 2 últimos aspectos, né? Porque eu fui grande entusiasta da inclusão das assinaturas eletrônicas no Código Civil, porque isso está tratado em lei especial, e aquilo que eu disse da necessidade do Código trazer aí um protagonismo em matéria de direito privado. Se você perguntar para a maioria das pessoas onde é que está o tratamento das assinaturas digitais, as pessoas não sabem, né? Então, isso mostra até, primeiro, né, que o Código perdeu o protagonismo. Código Civil todo mundo conhece, né? Mas o que está previsto na lei, todo mundo não, a grande maioria sabe, né, onde consultar. Mas a matéria de legislação específica, muitas vezes fica ela difusa e é difícil a identificação. Então, acho
que o Código Civil tem que trazer as regras relativas às assinaturas eletrônicas. E os atos notariais eletrônicos, o e-notariado, como bem destacado pela professora Laura, é o antigo provimento 100, né? Depois a matéria foi incorporada no Código Nacional de Normas. Eu, inclusive, tive a honra, um trabalho que me honra muito, né? Ter feito essa compilação dos provimentos para o Código Nacional de Normas, junto com o professor Carlos Elias, com a Daniela Madeira, com a Carolina, que são lá. Hoje a Daniela Madeira é conselheira do CNJ, mas a Carolina Ranzolin é assessora da Corregedoria, né? O ministro Salomão deixa esse legado, que é o Código Nacional de Normas, mas a gente hoje precisa dar legalidade a esse tema, né? Porque, sendo bem, não é nem um excesso de técnica, sendo bem sincero do ponto de vista legislativo, não é possível que um provimento do CNJ, um código de normas extrajudicial, trate de regras que são de competência exclusiva da União. Então, há uma urgência, urgentíssima, disso ser tratado na lei e no Código Civil. O local apropriado é o Código Civil. Quando veio o provimento 100, nós civilistas, até por uma questão de calamidade, de sobrevivência, ninguém falou nada em sentido contrário, né? Mas, sendo bem sincero, voltando aí a essa expressão, sendo bem sincero, esse tratamento por provimento é ilegal e inconstitucional. Então é urgente. Se nós civilistas fomos convocados para fazer uma reforma do Código Civil, isso é urgente, urgentíssimo. E que seja no novo livro de direito digital. As pessoas não compreendem, né, algumas questões e a gente precisa explicar. Também o tratamento de inteligência artificial. Nós sabemos que é uma lei específica sobre um projeto de lei, né, de lei específica sobre o tema, mas a gente não sabe o destino desse projeto de lei, ou a gente não sabia. Então a gente resolveu tratar também, como foi o tema de seguros também, que tem um projeto de lei já adiantado, e o tema de juros e correção monetária, que acabou prevalecendo a proposta do governo federal lá com a lei 14.905. Então, nós fomos convocados para esse trabalho e acabamos desempenhando de acordo com aquilo que nos foi pedido. Quer fazer uma observação, Laura? Eu estou vendo aí. É que o projeto da inteligência artificial, por exemplo, não trata dessa questão que nós especificamos, inclusive, com questão de sucessão e dos herdeiros e de respeito de legado, da criação de imagem de pessoa por inteligência artificial. Então, para ver como tem pontos que é uma lei específica sobre isso, e não trata disso. Por quê? Porque é um tema de direito civil, né? Então, é um tema mais específico que não tem como colocar em uma legislação geral. Então, para ver como o pensamento foi correlacionar tudo mesmo e uma coisa não impede a outra. Exatamente. Eu vou passar para o Rafael fazer algumas considerações. Só olhando aqui no YouTube, o pessoal está perguntando onde está o livro de Direito Civil Digital. Pessoal, olha, fácil para acessar. No Eu meu mandei Instagram. o link. Já mandou aqui? Ah, então tá bom. Porque no meu Instagram também tem o link, tá? Flávio.tartus, está na bio. Vocês encontram o livro. E eu até vou dizer uma coisa que eu tenho falado nos eventos. Não sugiro que vocês estudem por tabela confrontada, mesmo a tabela que está no site do Senado. Por quê? Porque muitas vezes a tabela confrontada te traz uma pegadinha. Mudou um artigo, não foi reproduzido, e aquele artigo que não foi reproduzido está em outro artigo, né? Como lá no tema do parentesco, não vou aqui entrar no mérito, até já escrevi um artigo sobre isso na nossa coluna da reforma do Código Civil no Migares. Então é melhor estudar por doutrina contemporânea, né, como a doutrina. Eu vou tirar o meu fundo aqui, né? Doutrina, qualquer um desses livros que estão aqui atrás de mim, né? Doutrina contemporânea, que traz os enunciados de jornadas, que traz jurisprudência atual, né? Doutrina contemporânea, e aí depois estudar o projeto, porque nós adotamos muito os enunciados de jornadas, né? Na última jornada houve, inclusive, uma comissão de direito digital e novas tecnologias, aí depois que você estiver afinado com a doutrina contemporânea, você partir para o estudo do projeto seco, né? Não essa tabela confrontada. Eu acho que a tabela mostra alguns problemas de interpretação. Professor Rafael, algumas considerações? Vamos lá? Queria finalizar aqui a minha fala e a nossa participação, dizendo primeiro, dando parabéns para a professora Laura, adorei escutar aqui, ouvir as ponderações que se justificam. Assim, eu acho que realmente a gente precisa avançar, fazer o novo é difícil, né? A gente sempre tem muito medo do novo, porque o novo assusta, né? Porque o novo pode dar errado.
mas a gente precisa avançar, né? Então, claro que a própria, tanto o professor Flávio como a professora Laura, acho que como todos que participaram da comissão, sempre se colocaram à disposição para ouvir, para trocar ideias, e eu acho que ao final é isso que vai ajudar a gente a construir, né, um ambiente especialmente seguro para esse campo digital do direito, né? Assim, isso aí é algo que nós temos que enfrentar enquanto sociedade, né? Trazer para dentro do código, sim, os impactos. A melhor forma tem que ser avaliada. Existe a proposta da comissão, que é uma proposta muito interessante, que busca dar um tratamento que não esgota, mas que é norteador da aplicação do direito, né? Então, eu acho que é muito interessante a proposta da comissão. E eu parabenizo todos vocês aqui e fico à disposição, né? Particularmente, adorei participar aqui da ESA, porque tá tudo, quando quiser me chamar, estou sempre à disposição, viu? Obrigado, Rafael. Ô, Laura, estão cobrando aqui o Mandei link. de novo aqui, não sei se eles viram. Mas tá aí, gente, tá aqui no chat. É o site do próprio Senado, que Não, lá, não, mas inclusive, tem todas as informações da comissão, várias audiências você mandou no públicas. chat aqui do Zoom, acho que não vai lá para o YouTube. Não, não, mandei no chat ao vivo aqui do YouTube. Mas não está aparecendo para mim, não. Nossa, que estranho, que eu tô logada aqui. Pessoal, mas olha, é mais fácil. No meu Instagram tem É, Flávio.Tartucci, link na pois bio, tem lá o projeto de lei, realmente não está aparecendo, ó. é. Ó, Engraçado, já mandei 2 vezes aqui, vou mandar de novo. ó, o Emerson mandou uma pergunta: a exclusão dos dados cadastrados se darão somente com a morte do usuário ou também quando ele dispensar o serviço da plataforma, dispensar o serviço da plataforma, ou pode ser em vida também. Os dois, né, Laura? Em vida também, inclusive esse é o ponto relevante. A exclusão de dados pessoais se dá em vida, né? Você tem o direito hoje, inclusive nós já temos esse direito pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas é justamente essa pergunta muito, muito bem, é muito pontual. Por quê? Porque a LGPD não trouxe a forma de ser feito. Então, muitos não fazem, nós não temos metodologia, nós tem que pedir para o site, eles excluem, não excluem. Hoje, né, a privacidade ainda é um ponto que o Brasil está engatinhando. Então, nós trouxemos uma obrigação das plataformas terem um meio ali no acesso, responder, enfim, é em vida, sim. Se você não quer mais que tenha, inclusive, deixa a dica que isso já existe, uma legislação só não tem a metodologia da forma de como fazer essa exclusão. Por isso que nós colocamos no livro. Deixa eu comentar uma coisa rápida. Eu acho que a gente tem algumas dimensões de aprendizado, né? Primeiro, quando a gente estuda bastante o tema. O segundo, quando a gente leciona, a gente tem uma dimensão de aprendizado. Quando a gente leciona, a gente aprende muito e vê se está funcionando ou não. E a outra, quando a gente escreve, né? Eu suspeito que nesse momento, na doutrina brasileira, eu sou quem mais escreveu sobre a reforma do Código. Tanto que agora, em setembro, não estou falando de artigo, não, estou falando de livro já. Eu, esse ano, já vou lançar 2 livros com a reforma. O Código Civil comentado, com o nosso querido, os 2 amigos aí do Rio de Janeiro, o Anderson Schreiber e o Marco Aurélio, o Simão e o Mário Delgado. Então, eu escrevi ali contratos em espécie e família, né? E eu atualizei agora nas férias o meu livro de responsabilidade civil, né, que, modéstia à parte, é o maior livro escrito hoje em reedições por uma pessoa sozinha. É um livro de 1.600 páginas sobre responsabilidade civil. E nesse livro eu tenho um capítulo, é a 6ª edição do livro, né? Meu doutorado é sobre responsabilidade civil, e eu sempre, as pessoas me pediam um livro separado, eu tenho um capítulo que se chama Responsabilidade Civil e Comunicação, né? E ali escrevendo, né, nesse refúgio da escrita, né, até escrevi aí no Rio, viu, o Rafael, porque você sabe que eu tenho casa aí, julho eu fico, a melhor época do Rio é julho, né? O professor Flávio sempre tem esse espírito carioca, sempre teve. Eu sou mineiro, né? Eu tô aqui na conexão, né, na ponte aérea, mas ouvindo o sotaque de você, É mas eu isso. sou mineiro, né? Então eu adoro as duas cidades, né? Já perdeu o sotaque, já perdeu. Eu tenho sotaque de caipira ainda, Laura, bem caipira aí. Então, assim, aliás, eu tenho honra, eu mantenho o sotaque porque eu tenho muita honra de ser um caipira. Mas eu gosto muito das duas cidades, eu escrevi, inclusive, uma parte aí no Rio, né? E ali naquela reflexão da escrita, eu falei, meu Deus, mas como aqui encaixa com aquilo que a jurisprudência tem aplicado? Porque a gente não fala de fake news em momento nenhum no projeto, mas a gente adota
primeiro, a ponderação, que é o que tem sido utilizado para resolver conflitos entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, bem na linha daquilo que defende o Anderson Schreiber, que eu gostaria muito que estivesse com a gente, né? Não esteve, mas acho que ainda vai colaborar com essa reforma, porque o caminho é longo, né? E da própria jurisprudência do STJ, né? E também a questão, né, do abuso de direito, né? O abuso de direito na veiculação da notícia, que inclusive a gente usa um dos critérios para exclusão, abuso de direito. Eu não acho que o projeto trate de direito ao esquecimento, né? Eu acho que ele trata mais, na linha do que o Supremo decidiu, do abuso na veiculação da notícia. E aí cabe a exclusão no abuso na informação, abuso na veiculação da notícia, como vocês bem entenderem, né? Essa expressão fake news, aliás, ou notícia falsa, é uma expressão hoje até maldita, né? Então a gente sabe aí das dificuldades de aprovar um projeto de lei que tratasse desse assunto, então nós não tratamos, nós fomos por outro caminho nessa matéria, tá? Pessoal, o link não está aqui mesmo. Ah, não, agora você mandou. Consegui, é que eu separei tudo. Eu acho que realmente eles não deixam mandar link no chat. Eu fiz em vários espaços para não ficar mas um aqui site. vai ter que recortar e colar. Deixa eu ver se entra aqui. Sim. Mas esse Pessoal, site é o site da própria comissão, o site oficial no Senado. mas olha aqui, o pessoal quer que seja clicável. É difícil, a preguiça Gente, tecnológica. eu tô fazendo o meu melhor aqui, gente. Ou você recorta e cola, ou Vai no você Instagram ali. vai no meu Instagram e pega lá, gente. As coisas não são só no clique, não. Recortar e colar. Meus caros, considerações finais, eu acho que o Rafael já fez, mas passa a palavra primeiro para a Laura, se o Rafael quiser completar. Foi muito interessante esse nosso debate. Uma semana, eu estou vendo aqui, nós tivemos um pico aqui de 200, né? Agora tem 140, mas muita gente que entra e sai. Uma semana a gente já vai passar de 1.000, tá? E olha que beleza, né? Antigamente, às vezes eu estou na sala de aula, tem 30, 40, né? E 30, 40 sala cheia, né? Agora a gente fez uma aula aqui que já, na hora que a gente sair aqui, passou de 500, quer dizer, uma semana 1.000. Olha que beleza que é a tecnologia, ainda mais aí com a penetração que as duas escolas têm, né? Tanto a ESA, nossa de São Paulo, quanto a ESA do Rio de Janeiro. Viu, Rafael? São as duas maiores escolas da advocacia do país, né? E algo inédito também. Acho que nunca tinha tido esse projeto, né? Tem que andar de mão dada. Eu acho que a sua participação e a do João Quinelato aí também é fundamental para essa parceria, que tem que andar de mão dada mesmo, a gente construir, né? O conhecimento é isso, é a construção de todo mundo. Para mim, foi especialmente interessante ver essa forma de atuação, né? Mas isso está muito aí também é quem está à frente das coisas, porque não é fácil. Eu imagino a É. dificuldade que é conseguir organizar tudo isso, né? Tanta gente, né? Obrigado, meu amigo. Professora Laura, já fez as considerações de novo. Professora Laura, vamos lá para as suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com essas maiores ESAs, como foi dito, uma honra, uma alegria muito grande. Vou sempre estar aqui fomentando o direito digital, como disse, né? Olha que maravilha que o direito digital nos proporciona. Muitas pessoas tendo acesso a muitos conteúdos. Precisamos de uma regulamentação e, como eu disse, convido a todos para lerem o projeto. Nós fizemos o melhor que nós pudemos. A nossa ideia sempre foi trazer o melhor para toda a sociedade brasileira. Aí gostaríamos muito de ser essa referência mundial, de ter uma regulamentação específica para o direito digital e esperamos aí o apoio de todos. Quando isso for para o Congresso, estamos abertos para a discussão e para, obviamente, melhorar o texto se for necessário. Muito obrigada a todos que estão assistindo ainda ao vivo aqui, temos ainda muitos online. Que bom que conseguiram acessar o link, é só pôr o HTTPS na frente. Obrigada, Vivi, para explicar para o pessoal. E eu só agradeço, pessoal, fico à disposição sempre. E é uma alegria estar aqui, inclusive com o professor Tartucci, que sempre que não aguenta mais ouvir eu falando disso, e com o professor Rafael, que trouxe uma explanação maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado, professora Laura. Obrigado, professor Rafael. Pessoal, olha, o material é esse que a professora Laura postou aqui também no meu Instagram, flávio.tartucci, link na bio, é só o projeto de lei. Eu já vou fazer um convite daqui 2 semanas, 12 e 19 de agosto, ainda na semana, no mês da advocacia, da OAB, da ESA, da OAB São Paulo, da ESA, OAB do Rio de Janeiro, teremos o 6º debate, é isso? 6º, exatamente. Direito das coisas. Professor César Peguini,
por São Paulo e para o Rio de Janeiro, aí não vai ser ESA Rio de Janeiro, vai ser Emerge, né? Mas aí nós vamos ter uma indicação aí do Marco Aurélio Bezerra de Mello, nosso querido, para mim, desembargador Marquinho, né? Porque é íntimo, aqui até de casa, né? Um querido. Então, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, do Rio de Janeiro, da Escola Magistratura do Rio, indicação do João Quinelato, né? Eu acho que vai ser o primeiro não advogado que vai participar do nosso projeto, né? E é o professor César Peguini, que é o coordenador do nosso núcleo da ESA da OAB São Paulo de Direito Imobiliário, trabalha comigo na Escola Paulista de Direito, no mestrado, né? Aliás, é o coordenador adjunto, meu coordenador adjunto por São Paulo. Eu vou participar também, aliás, eu já reservei minha agenda, eu vou participar de todos até o final, né? Já digo para vocês, em setembro nós teremos responsabilidade civil, né? Possivelmente eu e a professora Fernanda Paes Leme, teremos depois parte geral e obrigações para encerrar aqui os 9 livros, e eu vou encerrar meu mandato também como diretor da ESA, né? Disse desde o começo que ia ficar 3 anos, porque segundo mandato nunca é igual ao primeiro, as pessoas precisam aprender isso, né? E tem uma hora que você tem que ir embora também, as pessoas precisam aprender isso. Então, encerrando meu mandato, que termina agora em novembro, estou curtindo o máximo, né? Aproveitando, e hoje eu aproveitei muito ouvindo vocês dois aqui, tá bom? Obrigado à nossa equipe da ESA, obrigado, Kaique, obrigado, e até dia 19 de agosto, com o direito das coisas. Obrigado aos dois, obrigado, gente, foi uma honra. Obrigado, gente. Tchau, tchau, uma honra. Obrigada, boa noite. Tchau, Laura, obrigado, viu? Tchau. Até mais. Tô saindo.